Queridos, podeis sentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de conhecê-los. Eu conhecia vocês e ouvi falar. E louvo a Deus pela vida do pastor Valdemar, que é um amigo, um irmão e amigo. Deus nos dá muitas coisas boas durante a vida. E algumas coisas boas e especiais são os amigos. E o pastor Valdemar tem sido uma dessas pessoas. Eu parabenizo vocês pelo pastor, pelo amigo que ele é. Que Deus possa continuar usando ele aqui nessa igreja, em santidade e em muita sabedoria. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no texto que foi lido no início. A gente não tinha combinado nada, mas o Espírito já havia combinado, ou melhor, Deus já havia combinado desde a eternidade. É Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Eu vou ler a partir do 16, que nos diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, nós hoje temos a responsabilidade de aprendermos um pouco sobre o tema desta noite. Eu gostaria de convidá-los a repetir esse tema comigo. Sou livre para proclamar liberdade aos cativos. Vamos falar juntos? Sou livre para proclamar liberdade aos cativos. No final nós vamos repetir esta frase, mas vamos refletir um pouco e aprender aquilo que Deus quer falar nesta noite conosco. O texto que lemos, que nos dá base para este tema, vale lembrar que Jesus, o texto diz que ele estava indo para Nazaré, onde fora criado. E ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Era costume de Jesus ir à igreja. Jesus, ele era um homem de frequentar a igreja. E ele então é convidado para ler a palavra. E Jesus lê esse texto. E ao ler esse texto do profeta Isaías, essa profecia, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa leitura desse texto levou quase à sua morte. Quando Jesus diz: e hoje cumpriu-se essa profecia, porque eu sou esse homem que estou cheio do Espírito para pregar, as pessoas começaram a olhar ele diferente, a ponto de levar ele até o cume do monte e querer jogá-lo de lá. Jesus foi levado, se nós continuarmos lendo o texto, o último versículo dessa perícope, ele diz que levaram ele para o cume do monte para de lá o precipitarem abaixo. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus falou que estava preparado para apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, e nós como igreja, nós estamos aqui falando e orando, intercedendo pelo mês de novembro. O mês de novembro é o mês que nós fazemos o nosso culto de ações e graças. É onde nós nos reunimos um dia na última quinta-feira do mês e diante de um bom jantar com toda a família ou toda a igreja, nós nos apresentamos ao Senhor para entregar gratidão a Ele por tudo o que Ele tem feito durante o ano. Eu quero que vocês lembrem desta mensagem até novembro, porque em novembro vocês terão que apresentar em um culto de ações e graças alguma coisa ao Senhor. E o tema é: sou livre para proclamar a liberdade aos cativos. Quando nós falamos eu sou livre, nós estamos afirmando, esta é a nossa convicção. Quando nós falamos para proclamar, nós estamos falando que esta deve ser a minha ação. A voz está um pouco gasta.
Esses dias a gente tem falado bastante, e eu até tentei evitar aqui cantar, mas com esses hinos que o grupo de louvor nos conduziu em adoração a Deus, seria impossível não cantar, né? Então a gente acabou, eu me esqueci e acabei cantando os 3 hinos juntos, e a gente gasta um pouco a voz, mas vamos chegar lá. Mas quando nós falamos, eu sou livre, é a nossa convicção. Para proclamar, nós estamos falando da minha ação. Quando nós falamos para proclamar a liberdade, nós estamos falando a minha mensagem, aquilo que eu tenho que falar. E quando falamos aos cativos, nós estamos falando do nosso objetivo, do nosso alvo. Então, o tema desta mensagem, o tema desse estudo de hoje, nos responsabiliza a fazer uma reflexão. Primeiro, a saber o que é ser livre. Por que nós falamos eu sou livre? O contexto bíblico de liberdade diz que só é livre aquele que Jesus libertou. Não somos nós que decidimos ser livres. Nós não temos autoridade para mudar o curso da nossa vida, ou para decidirmos o que vamos fazer amanhã ou depois de amanhã, com certeza. Não. A Bíblia diz que só é livre aquele que Cristo liberta. João 8,36 diz: pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Quando nós falamos que eu sou livre, primeiro eu tenho que estar livre por Cristo. É Cristo que tem que me dar a carta de alforria. É Ele que verdadeiramente me torna livre. Às vezes quando a gente viaja e vai naquelas montanhas russas, o pessoal está lá no alto e diz: que sensação de liberdade. Aí eu falo: pula de lá para ver. Isso não é liberdade. Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo: quando eu vou no Paraguai, quando eu vou na Argentina, Estados Unidos, né? Aí quando eu chego lá, eu não sou casado, eu sou livre, eu sou solteiro. Ela: por quê? Porque a certidão de casamento só vale em território nacional, né? Mas diante de Deus, não. Então, o que é ser livre? Algumas pessoas definem liberdade como a oportunidade de fazer o que quer. A Bíblia diz que ser livre é quando Cristo nos liberta. É quando verdadeiramente Ele nos tira das trevas, da perdição. E aí nós passamos a viver nele, com Ele. Então a primeira ideia de ser livre é verdadeiramente ter sido alcançado pelo amor de Cristo. Ninguém é livre porque quer. Quando nós falamos sou livre, não é porque nós nos autodenominamos livres. É porque Cristo, o Filho do Homem, Ele nos libertou. Ser livre, irmãos, é viver em e com Cristo. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 6 e 7, ele diz: ora, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Assim como recebestes a Cristo, você deve andar nele. Cada um de nós temos uma experiência. Quando nós tivemos um encontro com Cristo, uns bebiam, outros fumavam, outros enamoravam demais, outro tinha algum vício, outro mentia, outro gostava de confusão, outros eram bravos. Nós tínhamos algumas coisas, mas no dia que nós recebemos a Cristo, nós somos transformados. Você lembra do dia que você recebeu Cristo? E Paulo então faz essa lembrança à igreja de Colossos. Ele diz assim: olha, no dia ou da forma, assim como vocês receberam a Cristo, vocês devem andar nele. Lembra do primeiro amor? Do primeiro olhar para Cristo? A primeira sensação quando o braço arrepiou? Quando você chorou a primeira vez na presença de Cristo, quando o Espírito Santo te tomou e você sentiu uma coisa diferente em você? Paulo diz: do jeito que você recebeu, aquele primeiro impacto, quando você falou assim: eu vou servi-lo agora por toda a vida, porque é bom demais, ele me libertou. Paulo diz: assim como, com a alegria, com a disposição que você o recebeu, que você teve o primeiro contato com ele, você deve andar nele todos os dias da sua vida. Ser livre é andar em Cristo.
E às vezes, o que é andar em Cristo, pastor? Eu sou do interior do Pernambuco, e nós temos um costume de ver pessoas andando a cavalo, dormindo, bêbadas, inconscientes. E pessoas às vezes andam, elas sobem em seu cavalo e em caminhadas longas eles cochilam mesmo, mas o cavalo vai embora. A gente fala assim, andar em Cristo é isso, é quando você inconscientemente, Cristo guia os seus passos, quando você é conduzido por Ele, é quando você não toma decisões de você mesmo, mas Ele toma decisões por você. Paulo está falando, olha, andar em Cristo é ter a vida conduzida por Ele. O pastor, ele é maquinista, né? Ele trabalhou muito tempo e as pessoas pegavam o trem aqui em Suzano e tinha algum compromisso para resolver aqui em Poá. Mas não tinha uma estação em Poá. Mas tinha que ir, sei lá, até aquela estação ali, Aracaré, e voltar, porque não dá para parar fora do ponto. Quando você está andando de trem, de metrô, você é conduzido. Você não para onde você quer. Tem as estações certas e o maquinista vai parar no lugar certo. Quando nós andamos em Cristo, não tem paradas na nossa vida fora do ponto. A gente não toma decisões fora da hora, porque é Cristo que nos conduz. A nossa vida está nele. Nós andamos nele. É Ele que nos conduz. E o apóstolo Paulo diz, ser livre é estar radicado no Senhor. Irmãos, estar radicado é raízes, profundidade. É você estar arraigado no Senhor. Como é que uma árvore ela subsiste ao vento, à tempestade, à seca, o sol? São as suas raízes que buscam na terra a subsistência, a força. Ser livre é estar radicado em Cristo. É ter raízes profundas, é não deixar ser levado por ventos e doutrinas, por costumes do mundo. Eu estou enraizado em Cristo. Pode vir o vento da direita, da esquerda, das costas, não vai me arrancar de onde eu estou, porque eu estou radicado em Cristo. A base da minha fé, a base da minha vida, a base da minha crença é Cristo. Então Paulo diz, nós temos que ser radicados neles e edificados. Até parece que radicados e edificados é a mesma coisa, mas não é. As raízes, elas são profundas. Mas a edificação é algo que é feito com segurança, dia a dia, respeitando a ordem da construção. Paulo diz que nós temos que ser edificados, quer dizer, construídos em Cristo. A nossa vida deve ser moldada por Ele. Ser livre é ter uma vida sob a direção de Cristo. Ele constrói a nossa vida, Ele constrói os nossos dias, as nossas decisões. Então, pastor, espera aí, o senhor está falando que ser livre é tudo isso? Ser livre é ser alcançado por Cristo, é viver nele, é andar nele, é ser enraizado nele, é ser edificado nele. Espera aí, mas isso não é ser livre? Paulo diz, confirmados na fé. A fé é que nos conduz a desejar viver em Cristo. A fé, o conhecimento dele nos faz cada vez mais a estarmos do lado dele. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você quer estar do lado dele. É que nem um casamento. Quanto mais o tempo passa, mais você quer estar com a sua esposa. Eu nunca vi um divórcio com 50 anos de casamento. Não vi. Nunca vi um divórcio com 60 anos de casamento. Quanto mais o tempo, a proximidade, o convívio, aumenta a paixão. Aumenta o desejo de estar perto. Aumenta a convicção de que você precisa do outro.
Então Paulo diz, o livre em Cristo deve viver nele, permanecer, estar enraizado nele, estar edificado nele e deve ser confirmado na fé. Ser livre é depender plenamente de Cristo. Ser livre, irmãos, é viver na verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos muitos conceitos de filosofia neste mundo. O mundo ensina muitas coisas para a gente. Mas nós devemos saber naquilo que cremos. No Cristo que morreu na cruz por nós. No Cristo que se entregou por nós. No Cristo que nos ama. No Cristo que se encarnou para se fazer um de nós, para nos ensinar a verdade. Nos dar um modelo de vida, um padrão de vida, um padrão de santidade. Então, ser livre, irmãos, é verdadeiramente conhecê-lo. Só é liberto e só é livre aquele que conhece a Jesus. Porque quem não conhece a Jesus, não vive em verdadeira liberdade. A gente pega exemplos bem fáceis disso. Aqui, os casados, vou usar aqui o exemplo dos casados. Nós sabemos o que as nossas esposas gostam. As esposas sabem o que seus maridos gostam, os filhos, pais. Nós sabemos o que o outro gosta. Mas a gente só conhece, a gente só tem esse conceito com o relacionamento contínuo, com a vivência. A verdade do casamento é a vida contínua. A verdade do relacionamento do pai com o filho é o respeito mútuo, é um conhecer o outro. E o tempo passa e um vai conhecendo mais o outro. E a gente vai aprendendo a respeitar. Cristo é assim. A gente só seremos livres se realmente nós o conhecermos plenamente. Ser livre é viver vencendo todas as tentações. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 6, do verso 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas. Tudo, mas nem todas me convêm. E ele termina falando: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ser livre é você conhecer, é você observar todas as coisas, é você ter inclusive a liberdade de fazer as coisas erradas e não fazer. Ser livre é conhecer o que é sacro e o que é profano, o que é certo e o que é errado. E você ter a liberdade de escolher, de fazer aquilo que é certo. Isto é ser livre. Ser livre, irmãos, é vencer a tentação. E ser livre é servir por amor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz lá em 5,13: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes vocês sede servos um dos outros pelo amor. Então veja, quem é livre, ama. Quem é livre, serve. Quem é livre não é egoísta. Então veja que o conceito de liberdade da Bíblia é diferente do conceito de liberdade do mundo. O mundo diz que eu sou livre para fazer o que eu quiser. A Bíblia diz: você é livre para servir, para adorar, para estar com Cristo. Na Bíblia, ser livre é ser liberto do pecado, viver em Cristo, caminhar na verdade, não ser dominado por nada e usar a liberdade para servir em amor. Isto é liberdade. Isto é ser livre. É o pecado estar ali, e você fala assim: sai, rapaz, eu sirvo a Cristo. Não sinto prazer nestas coisas. Ser livre é quando a tentação está do teu lado e você olha e fala assim: não sinto prazer nestas coisas, porque Cristo me libertou, eu vivo nele, a minha vida está construída nele, os meus sonhos foi ele que construiu. Então, quando nós falamos eu sou livre, nós temos que observar se realmente nós estamos aptos a falarmos que somos livres.
Nós temos que pensar um pouquinho se nós estamos aptos a cumprir em nossas vidas este parâmetro de liberdade que a Bíblia nos dá. Se nós somos livres, então nós podemos proclamar. E proclamar, irmãos, a primeira coisa para proclamar é você tem que viver. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode oferecer aquilo que não é seu, aquilo que você não tem. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, no verso 27, o apóstolo Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver, ou estando com vocês, eu escute no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela mesma fé, pela fé evangélica. Olha o que Paulo diz. Nós temos que viver acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo. Nós temos que dar um testemunho. Para proclamar, nós temos que primeiro viver. Como é que nós vamos sair, irmãos, para proclamar, falar desse evangelho, para anunciar, se nós não vivemos? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar uma frase, eu nunca esqueci dessa frase. Eu estava em uma padaria e entrou uma pessoa e aquela pessoa falou que era crente, e alguém do meu lado, que também não me conhecia, falou: ixi, crente dessa qualidade, o inferno está cheinho. Qual é o testemunho que nós podemos dar? Qual é a nossa conduta? Como nós estamos vivendo? Nós temos que viver de modo digno do evangelho de Cristo. Ser digno, ser encontrado apto para falar desse evangelho. Tudo aquilo que nós falarmos, alguém ouvir e falar assim: olha, o que ele está falando ele vive, olha, o que ele está falando é verdade, pode acreditar. Porque eu tenho visto que o comportamento dele é exatamente o que ele tem falado. Então nós temos que primeiro viver o evangelho. Nós temos que ser simples como Jesus. Jesus, ele não pregava um evangelho complicado, uma mensagem complicada. Ele sentava com as pessoas e ele usava parábolas. Ele tinha paciência para conversar com as pessoas. Ele tinha disposição em estar junto com as pessoas, ouvi-las, como aquela mulher samaritana. Mas ele a ouviu, ele a amou e ele a evangelizou a ponto daquela mulher ser salva. Uma mensagem simples. Nós temos que pregar a mensagem da cruz. O que nós temos que proclamar é a mensagem da cruz. Uma mensagem sem promessas. A gente não evangeliza para falar que nós vamos dar emprego para as pessoas, que as pessoas vão resolver os seus problemas. O evangelho é para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e recebam a esperança da vida eterna. A gente não pode falar outras coisas a não ser a verdade. A pregação, irmãos, a nossa proclamação tem que ser com amor. Tem que ser com amor e compaixão. Mateus 9, 35 e 36 diz que Jesus percorria toda aquela região da Judeia, vilas e povoados, e ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava as pessoas de toda sorte de doença. E quando ele via as multidões, ele se compadecia delas, porque elas estavam aflitas, exaustas e como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadecia. A proclamação, ela tem que ser com compadecimento. Nós temos que ir até as pessoas, não é com a mensagem de julgamento, mas é com a mensagem de esperança. Todo mundo condena, todo mundo julga, e nos julgam. As pessoas estão cansadas de serem tratadas com julgamentos, com mensagens, com palavras duras, com palavras de afastar as pessoas, de vingança, de ódio. Jesus não fazia isso. E Jesus era um pouquinho melhor que a gente, viu? Esse pouquinho, anos-luz de diferença. Ele não julgava as pessoas. A proclamação dele era com amor.
levava esperança às pessoas. Onde Jesus estava, juntava-se milhares de pessoas para ouvi-lo. As pessoas desejavam tocar em Jesus, queriam estar perto de Jesus, às vezes ficavam com fome, dias sem comer, mas eles queriam ouvir a mensagem de Jesus. Mas era uma mensagem de amor, era a proclamação do reino do amor. Como é que nós temos proclamado o Evangelho? Como é que nós temos ido lá fora? Temos ido com amor? Como é que tem sido as nossas ações? Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Não tem proclamação sem a direção do Espírito Santo. Atos 8, do 29 ao 35, tem aquela história muito bonita. Quando o Espírito disse a Filipe: Filipe, aproxima deste carro e segue, acompanha ele. Às vezes Filipe deve falar assim: que voz é essa? Que negócio é esse? Eu nem sei, um carro bonito, era o eunuco, era aquele que cuidava da rainha, era alguém diferente, né? É bom quando é assim, para evangelizar alguém assim, né? Quando manda evangelizar nos Estados Unidos, todo mundo quer ir, né? Mas quando manda lá para o Afeganistão, é difícil, não é o Espírito que está falando, é coisa de sogra, né? Opa, não pode falar mal de sogra. Mas o Espírito fala a Filipe: Filipe, acompanha esse carro. Filipe ouviu a voz do Espírito. E ele acompanhou, e aquele moço estava lendo, mas ele lia e não entendia. E aí ele fala para Filipe: olha, ele está lendo de quem esse profeta? É dele mesmo ou de outro? E Filipe então tem a oportunidade de pregar o Evangelho. A proclamação, irmãos, tem que ter a direção do Espírito Santo. A gente não pode sair para proclamar sem antes pedir a direção, sem antes nós não termos a direção. Porque proclamar o Evangelho do Reino, proclamar uma mensagem de esperança, nós temos que ter a direção do Espírito Santo. É Ele que vai nos levar a pessoas, é Ele que vai colocar a palavra em nossas bocas. Quando nós não temos a direção do Espírito, a gente fala assim: aquela pessoa ali eu não vou falar de Jesus para ela, não, vou dar o folheto para o outro. Esse daí, isso aqui não tem jeito não, menino, isso aqui já foi. Nem Jesus quer saber disso, nós. Mas Jesus diz: eu amo, eu morri na cruz por Ele. Você não pode julgar, você falta a minha direção, você falta entender o meu amor. Então, para proclamar, nós temos que ter a direção do Espírito Santo. Temos que ser livre e temos que proclamar. Mas proclamar o quê? Proclamar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O apóstolo Paulo, ele define o Evangelho lá em Romanos 1,16. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Primeiro ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e depois do grego. Paulo diz: o Evangelho é um motivo de orgulho. Porque ele diz: eu não me envergonho. Se eu não me envergonho, né, eu tenho um amigo que ele tinha uma amiga que tinha um namoradinho bem feinho, tadinho. Ele era, sabe aqueles bem judiadinho? Aqueles que passou na fila da feiura 3 ou 4 vezes. Aí ela andava com ele, quando ela encontrava com a gente, ele soltava a mão dela, né, dava uma volta, se afastava, depois... Ela não tinha muito orgulho de andar com ele. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que Paulo está falando é: eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o Evangelho é um orgulho para nós. Porque o Evangelho foi o antídoto que nos tirou da perdição, da condenação, que mudou o nosso status de condenado para salvo, de perdido para achado, de inimigo para amigo. O Evangelho mudou o nosso status, né? É igual quando você vai lá no WhatsApp ou no Instagram e você muda a sua foto. Mudei o meu status, né? Coloca aquela foto bonita, a gente faz um filtro, capricha e fala: ih, rapaz, olha... Quando encontra a gente pessoalmente, fala: na foto você é um pouquinho melhor. O Evangelho mudou o nosso status. Nós éramos feinhos, condenados, inimigos de Deus. Estávamos indo para o inferno, condenação, passaporte para o sofrimento eterno.
Mas o Evangelho aparece e muda a nossa sorte, muda a nossa vida. Aí Paulo diz, é o meu orgulho. Eu tenho orgulho desse Evangelho. Porque ele diz, porque esse Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, eu lá do Pernambuco, a nossa casa no sítio ficava perto de uma pedreira. E naquela época se cortava pedra na mão. E as pessoas ficavam 4, 5 dias batendo no ferro com a marreta, girando o ferro para fazer um furo na rocha. Aí depois de 4 ou 5 dias eles pegavam um negócio chamado dinamite, jogavam lá dentro daquele buraco, acendia, pum, explodia a rocha. A definição disso é dinamos. O Evangelho, a palavra poder aqui é dínamos, é dinamite. Paulo, ele compara o Evangelho a uma explosão. Algo que acontece de uma forma repentina e incontrolável. É algo que despedaça pedras. Na construção do Evangelho, na pregação do Evangelho, é interessante que às vezes a gente tem que fazer um buraquinho. A gente vai batendo, a gente vai cavando, vai batendo, vai fazendo um furo na rocha. Estamos trabalhando dia a dia, aí vem alguém, coloca uma dinamite e explode tudo. Aquilo que a gente fez é só o começo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho consegue transformar o pior do pecador em um santo, em um profeta. A mulher, uma meretriz, a mulher que ninguém dava valor, quando ela se encontrou com o Evangelho, ela passou a ser uma adoradora e caminhou com Jesus. Alguém que era desprezada, agora era tida como uma discípula de Jesus. Alguém que andava após Jesus. Mas nós temos que acreditar que o Evangelho é isso. Quantas vezes você já falou em seu coração, essa pessoa não tem jeito, vou parar de orar por essa pessoa, não dá. Em seu coração algum dia você já falou isso, mas o Espírito Santo de Deus diz a você nesta noite, que o poder de Deus transforma, o poder de Deus salva, e não é você, não sou eu na nossa pequenez, na nossa fé pequenininha, que decide e que julga quem pode ou não ser salvo. O Evangelho, ele é poderoso. O Evangelho, irmãos, ele é um poder que é ortogado à igreja. Mateus 16, 18 e 19. Jesus conversando com os discípulos, ele diz, eu te digo, Pedro, que eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Evangelho é o poder que a igreja tem. Quem neste mundo, irmãos, tem o poder de enfrentar e desfazer as obras do inferno, são apenas a igreja de Cristo. A gente às vezes não para ver ou para calcular o poder que nós temos, irmãos. A única instituição desta terra que recebe poder dos céus para entrar nas portas do inferno, desfazer as obras e trazer de lá quem está cativo, preso, é a igreja. Não são associações. Ninguém neste mundo tem o poder que foi dado à igreja, senão você que está aqui nesta noite. Não subestime o poder do Evangelho. Para a gente entender, o Evangelho é o poder que emana dos céus em amor. Escorre na cruz. Escorre no sangue sacrificial da agonia da cruz. E jorra no túmulo da morte, para ser entregue à igreja como o poder de Deus. A dinamos que destrói as portas do inferno para reconciliar consigo mesmo o pecador. Isto é o Evangelho. É o poder que nos é dado. Como nós estamos usando esse poder? Nós temos guardado? Ou nós temos falado dia a dia para as pessoas que estão ali fora?
Então nós temos que ser livres, nós temos que proclamar, e temos que proclamar o Evangelho, que é a liberdade. Mas a quem? Aos cativos. O texto diz aos cativos. Segundo a Bíblia, cativo eram pessoas que eram levados presos. E eram pessoas que eram condenados sem serem julgados. Colonizaram Israel, venceram Israel, pegaram todo o povo e levaram cativo. Colonizaram Judá, venceram Judá, o rei da Babilônia pega todos os moradores de Judá e leva preso. Aquelas pessoas não foram julgadas. Cativo é alguém que é levado preso, sem o direito de falar nada, sem o direito de se defender. O Salmo 137, que é o Salmo Saudades da Pátria, do verso 1 ao 4, diz: às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. E nós falávamos: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, sendo cativos? Ser cativo é ser preso, é ser condenado sem o direito de julgamento, é sem ter a liberdade de ser julgado e ouvido, porque já está condenado por uma causa maior. Os cativos dos nossos dias, irmãos, são todos aqueles que estão ali fora, que ainda não caminham conosco, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, que ainda não nos chamam de irmão, que ainda não caminham conosco para o lar celestial. Quantas pessoas você conhece que são cativos? Os dedos das suas mãos não cabem. São para essas pessoas que nós temos que pregar. São a estas pessoas que nós temos que ir. Não interessa quem, não importa quem são essas pessoas, mas você conhece. Deus tem colocado diante de nós todos os dias cativos. Pessoas que estão condenadas ao inferno, pessoas que estão condenadas ao vício da droga, pessoas que estão condenadas à mentira, à usura, ao engano, à concupiscência da carne e dos olhos. E nós? O que você tem feito? Você tem julgado essas pessoas de longe e falado: não, essa aqui não vai para o céu, essa daqui não pode, essa aqui não pode fazer parte da minha igreja, o pastor não vai gostar, a irmã do louvor também não, a irmã diaconisa lá da recepção não vai querer receber essa pessoa. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 26, o apóstolo Paulo diz que os cativos são pessoas que ainda fazem a vontade de Satanás. Aqueles que estão presos ao pecado são os cativos. Paulo também ele define isso quando ele diz que Cristo ele nos deu vida. Lá em Efésios capítulo 2, ele diz: Cristo nos deu vida quando nós ainda éramos condenados, quando a gente seguia o curso deste mundo, quando a gente seguia o príncipe da potestade do ar, quando nós vivíamos no espírito da desobediência, quando a gente andava outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo diz que nós éramos essas pessoas mortas, estávamos presos ao pecado. O que Paulo diz nesse texto, se nós fizermos a tradução literal do texto, ele diz: nós éramos bestas de Satanás. Ele montava em nós e nos levava para onde nós queríamos. Havia um jugo sobre nós e era um jugo pesado. Mas Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês encontrarão em mim descanso para as vossas almas. Irmãos, nós estamos andando em Cristo, Cristo está conosco. Tem muitas pessoas aí no mundo que estão sobrecarregadas, precisando de um socorro, precisando de um alívio. E Jesus é o alívio. Você está com Jesus. Leve Jesus a essas pessoas, ou traga essas pessoas a Jesus. Alivie o sofrimento destas pessoas.
Seja uma bênção na vida destas pessoas, dos cativos que estão lá fora. O Senhor nos salvou para salvar. Não existe outra missão maior do que essa da igreja de proclamar o Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto vale a tua salvação? Se você tivesse que colocar um valor na sua salvação, qual seria o valor que você daria? O valor que você dá é o que ela vale para você. Agora, se você deu um valor tão alto, por que você não dá isso que é de graça, oferece para as outras pessoas? Jesus, Ele nos chamou para proclamarmos o seu Evangelho, para vivermos o seu Evangelho, para sermos livres. Mas aquele que é livre, ele quer trazer o condenado para cá. Nós temos que encontrar essas pessoas, irmãos. Nós estamos orando pelo mês de novembro. Nós temos ainda 4 meses até lá, é isso? Agosto, setembro, outubro e novembro, 4 meses. Faça um propósito com Deus. Nós estamos fazendo uma campanha de oração, hoje pelo mês de novembro, mas você faça um compromisso com o Senhor. Se você realmente se encontra uma pessoa livre, se você realmente é livre, você faça um compromisso com Deus. Se você não se considera livre, você faça outro compromisso com Deus. Peça para Ele te tornar plenamente livre, para você poder ser livre. Peça a Deus vontade no seu coração e coragem para proclamar. Peça sabedoria a Deus para que Ele coloque em seu coração a alegria e o prazer da salvação, do Evangelho de Cristo. Aquele que morreu na cruz por amor de você, mas também pelo amor de quem está lá fora. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: posso eu, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Tem pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse, né? Mas é o livro que tem mais promessas, mais esperanças. E é o livro que diz que nós vamos receber recompensa por nossas obras. Eu tenho uma cabeça bem grande, eu imagino a quantidade de pedrinhas que vai ter que ser muita pedra para encher essa cabeça. Aí eu falo, eu tenho que evangelizar todo dia. Irmãos, você foi salvo para salvar. Você é livre para trazer outras pessoas à liberdade. Faça isso, faça um compromisso com o Senhor, de até novembro, você levar a mensagem para que pessoas venham a esta igreja, e que Deus possa ver aqui neste templo, o testemunho da sua fé, e o cumprimento da sua promessa. Seja corajoso. Se você não tem fé suficiente, peça a Deus, porque esta igreja está aqui para ser cheia, para que outras pessoas venham a esta casa, e se encher, Deus vai dar condições de alargar a parede, derruba a parede, faz para o lado, faz para cima, faz para baixo, vai ter lugar, mas você tem que fazer a sua parte. Vamos repetir esta frase mais uma vez? Sou livre para proclamar a liberdade aos cativos. Que Deus nos abençoe. Eterno Deus e Pai que estás no céu, a Tua palavra nos consola nesta noite a sermos um povo livre, um povo que vive em Cristo, por Cristo e para Cristo, um povo que herdou o amor da cruz, um povo que conquistou, por mérito de Cristo, o poder do Evangelho, e tem sobre si a responsabilidade agora de proclamar esse Evangelho. E eu peço ao Senhor que capacite esta igreja, que cada um dos teus servos que nesta noite estão aqui, que ouviram a tua palavra, que eles sejam, ó Deus, capacitados, que o teu Espírito, ó Deus, derrame sobre eles o poder necessário para que eles proclamem o Evangelho, e que o teu nome possa ser glorificado, ó Deus, e que almas sejam alcançadas para que o teu reino cresça neste local. Pai, usa esta igreja, a tua igreja, para que o Evangelho seja proclamado aqui nesta região.
e haja salvação, para a honra e a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém.